Olá pessoal, estamos começando então a nossa 10ª aula, falando sobre legislação aduaneira, ok? Estamos tratando aí de regimes aduaneiros especiais e vamos falar agora de drawback. Não se caracteriza como um benefício fiscal, ok? É apenas um incentivo à exportação. Então, no drawback, os tributos serão suspensos, né? Os federais, imposto de importação, IPI, o PIS, o COFINS e a taxa aí, né? O agravame aí da marinha mercante, ok? E terá isenção, né? Os tributos isentos serão ICMS, ok? Concedido à empresa industrial e também empresa comercial. Desoneração de tributos, não é? Incidentes nas aquisições de insumos no mercado interno ou na importação, desde que vinculadas ao compromisso de exportação, ok? Então, todas essas isenções e essas suspensões, elas estarão atreladas, não é? Nesse incentivo à exportação, a compra daquele material, aquelas aquisições no mercado interno ou externo, suspensão, né, a suspensão e a isenção desses tributos, aquilo que você vai exportar, ok? Então você poderá reduzir o seu custo, vamos dizer assim, dos impostos, tornando a sua exportação muito mais competitiva, tá bem? Existem aí a modalidade do drawback integrado suspensão, não é? Que é a aquisição no mercado interno ou a importação de forma combinada ou não de mercadorias para emprego ou consumo na industrialização de produtos a ser exportado, com suspensão dos tributos exigíveis na importação e na aquisição no mercado interno também, ok? Então, essa suspensão, o drawback suspensão, você poderá comprar mercadoria interna ou externa e terá a suspensão de todos os tributos, não é? Vinculados a esse material adquirido. No caso de isenção, aqui a aquisição, o drawback integrado isenção, é a aquisição no mercado interno ou a importação de forma combinada ou não de mercadoria equivalente a empregada ou consumida na industrialização do produto, ok? Exportado com isenção de imposto de renda, de imposto de importação, com redução a zero do IPI, do PIS, da COFINS, PIS importação e da COFINS importação, ok? Já vamos explicar os detalhes disso aqui. Isso aqui é apenas a nomenclatura, vamos dizer assim, né? E o drawback integrado restituição, ele permite a restituição total ou parcial dos tributos pagos na importação de mercadoria exportada, que já foi exportada, após beneficiamento ou utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra matéria ou de outro material exportado, que será exportado, ok? Muito bom. A abrangência do drawback, não é? O drawback ele poderá ser utilizado então para toda a mercadoria para beneficiamento no país e posterior exportação. Matéria-prima, produto semi-elaborado ou acabado, né? Produto acabado inclusive, utilizados na fabricação de mercadoria exportada ou a exportar, ok? Peça, parte, aparelho ou máquina complementar de aparelho, de máquina, de veículo ou de equipamento exportado ou a exportar. Então, qualquer material, qualquer produto, material, matéria-prima, semi-elaborado, né, qualquer produto que vai fazer beneficiamento, que será utilizado, não é, também na fabricação, poderá fazer parte aí desse processo de incentivo à exportação, ok? Mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação do produto exportado ou a exportar, desde que propicie uma agregação de valor ao produto final, não é? Aquelas embalagens que são próprias do produto durante a vida útil do produto, né? Um estojo para equipamento eletrônico, elétrico, né? Ou musical, enfim. Animais destinados a abate, a exportação, né? Então você vai importar animais e vai processar a carne, vai processar, não é? O couro, enfim, tudo
que é de direito e vai exportar, matéria-prima e outros produtos que se integram, né, aos produtos finais, e que sejam utilizados durante a industrialização, né, em condições que justifiquem essa concessão. Então, aqueles produtos que são utilizados durante a industrialização, que podem não estar diretamente ali mostrados no produto final, não é? Mas eles foram consumidos durante a industrialização e têm um custo alto. Isso justificaria, não é, aqui a concessão desse incentivo à exportação, ok? Onde não se aplica o drawback? O drawback ele não se aplicará no caso de importação de mercadoria utilizada na industrialização de produtos destinados a consumo na Zona Franca de Manaus e nas áreas de livre comércio onde houver, ok? Porque dentro dessas áreas já existem os seus tratamentos específicos, não é? De isenção ali de impostos, né? De o que pode ser consumido ou não, enfim. E o drawback, ele seria praticamente a mesma coisa, né? Teria os mesmos benefícios, portanto não se aplica. Exportação ou importação de mercadoria suspensa ou proibida, jamais, não é? Então nenhum tipo de mercadoria suspensa ou proibida poderá se beneficiar aí com o drawback. Exportações conduzidas em moedas não conversíveis, né? Contra importações cursadas em moedas de livre conversibilidade, ou seja, algum tipo de moeda que não seja possível converter em reais, não é? Converter em dinheiro, em espécie, algo que se dê para calcular, ok? Então, também não se aproveitará de nenhum tipo de benefício nesses casos, ok? Como funciona, então, a modalidade suspensão, não é? Qualquer despacho para consumo e com cobertura cambial. Há alguma exceção, ou seja, quando eu faço despacho para consumo, eu vou pagar os impostos, tá? E tem que ser com cobertura cambial, ok? Com algumas exceções, dependendo do tipo de empresa, do tipo de material que poderão ser discutidas aí com a DSEX, né? Departamento de Comércio Exterior. Então, a modalidade de suspensão, ela é um ato concessório da DSEX, ok? Com aquele compromisso de exportação. Então, a DSEX vai te dar, né, uma suspensão dos impostos, dar a suspensão àquele que vai exportar, que tem esse compromisso de exportação, por um ano, né, podendo ser prorrogável a partir da emissão do próprio ato, ok? 5 anos para aqueles produtos de bens de capital, não é? Aqueles bens maiores, né? Maquinários de grande porte, navios, aviões, por exemplo, tá bem? Estarão suspensos, então, para a importação, para a compra desses materiais, né? Todos os impostos, né? Imposto de importação, o agravante da marinha mercante, o IPI, o PIS e o COFINS, ok? Na utilização das matérias-primas, se você não utilizar, né, melhor, não utilização das matérias-primas, você terá que devolvê-las ao exterior ou destruí-las, né, arcar aí com os custos da destruição, mas não pagará os impostos. Ou mesmo a destinação para consumo, né, aquele material que você de repente resolveu que não vai mais exportar ou perdeu um contrato ou algo que o valha, e você teve a suspensão para adquirir esse material e agora você vai utilizar para o mercado interno. Então você vai fazer a destinação para consumo, não é? E vai pagar todos os tributos aí e acréscimos se houver, nesse caso, né? Se houver algum tipo de tratamento especial dado lá durante o termo de responsabilidade, ok? Que você assumiu para a utilização desse material apenas para exportação. Se você não utilizou, você utilizou para consumo, terá que pagar inclusive multas, ok? E juros, né? Que se for o caso, inclusive no tratamento normal, se houver juros, também terá que pagar, ok? A modalidade isenção também, né? Ela é concedida pelo DSEX, né? Ela é uma reposição do estoque de insumo exportado, né? Ou seja, você tem lá um estoque que você adquire com isenção, que você mantém, e você também precisará aí desse ato concessório da DSEX
para repor o seu estoque, não é? De material que você depois irá exportar. E a modalidade restituição, que é a mais simples delas, é concedido direto pela Receita Federal do Brasil, ou seja, no momento que você faz uma importação nova, você irá aproveitar, né, aquele material que você exportou anteriormente, vai calcular o quanto de imposto você pagou, não é, na primeira importação e vai abater nessa segunda exportação no ato natural durante o seu processo de importação, não é? Quando você vai registrar lá a DI, quando você vai seguir os seus processos de pagamento de impostos, você já faz o abatimento e a Receita Federal autoriza. É o mais simples, mais utilizado. É óbvio que as grandes empresas utilizam-se aí mais da suspensão e da isenção, mas o mais utilizado, o mais comum é esse drawback, restituição, ok? Quando você é um exportador habitual, não é? Então você vai utilizar-se desses itens, né? De restituição, tá bem? Você não precisa aqui, nesse caso, de autorização da DSEX, né? Ok? Então esse foi o drawback. Vamos falar agora da questão de entreposto, né? Entreposto de importação. Então, permite a entrada de mercadoria em consignação, o recinto alfandegado de uso público. Então, você vai importar um material, ele vai chegar nesse entreposto de importação, poderá ficar lá de 1 ano até 2 anos e ainda você não pagou os impostos, ok? 3 anos em algumas situações especiais e depois de 45 dias, né, desse prazo, é considerado como abandono de mercadoria, ok? Esse tipo de material, normalmente ele vem para feiras, né, congressos, eventos esportivos, né? Normalmente são aquelas mercadorias em admissão temporária, não é? Ele tem um prazo aí do alfandegamento do recinto, né? 30 mais 30, né? É um prazo que você vai usar para essas feiras, né? Esses itens de feiras, congressos, eventos esportivos, né? É o prazo de alfandegamento do recinto normal, né? Aquilo que a administração pública vai conceder ao recinto, né? Se ele pode ou não ser alfandegado ou não, ok? Mas não só para material de admissão temporária, qualquer tipo de material em consignação que teoricamente vai seguir, mesmo que você venda depois, né? E não utilize, né? Simplesmente para fazer aí apresentações, né? Ou testes, enfim. Você realmente vai levar para consumo, mas você pode trazer para o entreposto de importação, fazendo, né, o desembaraço e o pagamento dos impostos a posteriori, ok? Quem são os beneficiários? O consignatário da mercadoria entrepostada, não é? Ou seja, aquele que é o responsável, né, pela mercadoria, aquele o importador, e os promotores de eventos, né, de feiras e congressos, ok? Quando que se extingue, né, então, esse regime? Eu trouxe o material, eu coloquei ele lá e eu tenho um prazo para fazer lá o recolhimento dos impostos e o desembaraço nesse entreposto de uso público que eu vou pagar, né? Uso público que eu vou pagar a estadia desse material lá até que eu resolva o meu processo, né? Se eu vou levar ele para consumo, então aí eu vou fazer o desembaraço, vou recolher os impostos. Se eu vou fazer admissão temporária ou algum outro regime especial também, se eu devolvê-lo, né? Se eu reexportá-lo, sem nem mesmo fazer nenhum tipo de desembaraço, ou se eu fizer todo o desembaraço e exportá-lo para um outro país, né? E aí, nesse caso de exportação, tem todo o processo de exportação que você vai seguir, normalmente aí utilizando-se, né, dos benefícios, né, e dos incentivos à exportação, aí com isenções de impostos, enfim. Então você vai trazer, possivelmente nem fará o desembaraço, simplesmente fará a exportação
dali mesmo, desse entreposto, ok? A utilização do regime com cobertura cambial. Então, normalmente, quando você traz esses materiais para algum regime, para algum entreposto de importação, você precisa de uma cobertura cambial, pelo menos ali do que se trata na questão de valores dos impostos, né? Valores das taxas, valores que você tem que recolher para o governo, ok? Uma grande oportunidade, né, junto a fornecedor, então você vai utilizar esse regime quando você tiver uma grande oportunidade, né? Alguma empresa fornecedora, né, lá fora do país, tem lá uma grande promoção por algum motivo e você quer aproveitar. Então você traz esse material e vai colocá-lo em consignação dentro de um armazém, de um entreposto de importação. Você vai pagar, não é, essa empresa de acordo com o seu consumo e de acordo com o seu consumo durante o prazo que você está legalmente habilitado, você vai recolhendo, fazendo o desembaraço aos poucos de acordo com o seu consumo e recolhendo os impostos de acordo com o seu consumo. E nesse caso terá os custos, obviamente, a mais aí na armazenagem. Se compensar, não é? Se houver um trade-off, ou seja, uma troca compensatória entre o que você pagaria no preço original e o valor que você vai pagar de estadia desse material de armazenagem, se ainda houver lucro aí, você pode se aproveitar disso. E não é permitido, né, a reexportação. Se você tiver cobertura cambial desse material, ele deverá ser utilizado para consumo, né? Porque quando você faz a admissão temporária, não há cobertura cambial, ou seja, os contratos, né, de compra e venda, eles não são exigidos cobertura cambial porque a pessoa está lhe mandando esse material como teste, como amostra, não é? Então, não como uma venda, né? Como a venda normalmente tem a cobertura cambial, também porque o vendedor lá, ele quer se garantir, não é? Do pagamento, né? De que ele vai receber, ok? Permite armazenagem de mercadoria destinada à exportação. E aqui nós estamos falando do outro lado, né? Nós temos o entreposto para importação e aqui o entreposto para exportação, ou seja, eu vou armazenar mercadorias que eu vou exportar, não é? E você terá então aí a modalidade comum, não é? Nesse caso de exportação, ou seja, eu fabrico, vou colocar no entreposto destinado à exportação. Será um recinto alfandegado de uso público e o beneficiário será o depositante, ou seja, eu. A mercadoria é minha, eu ainda não exportei, apenas estou colocando no entreposto de exportação. Vou pagar essa estadia lá porque me interessa, ok? Em uso extraordinário, né? Então esse é o uso comum. Em uso extraordinário é quando você vende a uma empresa comercial exportadora, ou seja, essa empresa ela tem imunidades, não é? Para compra da mercadoria, né? De pagamento de impostos, e ela irá exportar, ok? O beneficiário será a empresa comercial exportadora, ok? Recinto de uso privativo nesse caso e não de uso comum, ok? Fruição dos benefícios fiscais previstos, ou seja, ela vai comprar essa mercadoria sem pagar nenhum tipo de imposto, porque ela terá lá uma modalidade de isenção, de suspensão, né? Por exemplo, o drawback, ou nesse caso, como a empresa é uma empresa essencialmente exportadora, ela tem lá esse tipo de benefício ou de isenção, ok? Já diretamente, perfeito? E ela também poderá usar, então, um entreposto próprio, né? Um entreposto somente dela, particular, privativo, tá bem? O prazo, né, para o regime, né, no caso do comum, quando a mercadoria é minha e eu coloco num entreposto lá, é de 1 ano, podendo ser prorrogável por mais 1 ano, a partir da entrada da mercadoria no entreposto. No caso dos regimes extraordinários, dessas empresas exportadoras, são 180 dias somente, 6 meses, né? A partir da saída lá do produtor, do faturamento de quem produtor, né?
de quem produziu, perdão, da data da nota fiscal, perfeito? Quando que ocorre, então, a extinção desse regime? Né? Um regime especial. Você está colocando uma mercadoria num recinto para ser exportada, ok? Terá que ter, então, as providências em 45 dias, ok? Para qualquer tipo de providência antes que se extingua, né? Iniciar o despacho de exportação, né? O registro da declaração de exportação, ok? Antes desses 45 dias, né? Dentro desse prazo de providências. Um regime comum, você vai reintegrar a mercadoria ao seu estoque, você vai retorná-la ao seu estoque. Ou pagar os tributos que estão lá suspensos. A mercadoria até poderá continuar lá nesse recinto, porém você terá que pagar alguns tributos que por acaso você tenha tido suspensão quando você colocou essa mercadoria lá, não é? Você não mandou essa mercadoria para nenhum cliente, mas a partir desse momento, como você destinou ao entreposto de exportação, é quase como uma venda, né? E como a venda para o exterior ela tem os benefícios de suspensão de impostos, se você não cumpriu o prazo, você terá que pagar aí os impostos, né? Como se tivesse sido uma venda, se essa mercadoria continuar lá. É óbvio que você normalmente vai reintegrar a mercadoria e terá 45 dias para regularizar isso, para não entrar aí como uma mercadoria dada como abandonada, ok? Em regime extraordinário, né, quando estiver lá no recinto privado e não público, ressarcir os benefícios fiscais acaso fruídos, né? Ou seja, aquela empresa exportadora adquiriu aquele material, não conseguiu vendê-lo, passou do prazo de 180 dias, se ela não devolver, não houver ali um processo normal de devolução, enfim, é óbvio que aí vai de acordo com a tradição, né, entre as empresas, compra e venda, terá que ressarcir os benefícios fiscais aí, caso não tenha conseguido vender essa mercadoria, ok? São permitidos também algumas intervenções, né, nesses entrepostos de importação e exportação, como por exemplo, né, a etiquetagem e marcação, né, algum material que você tem que etiquetar, marcar esse material com alguma outra, de alguma outra maneira, enfim, você pode fazer dentro desses entrepostos, não é? E esses entrepostos são alfandegados, ok? Eles têm autorização da Receita para terem esses materiais armazenados e praticar essas atividades. Você também pode, dentro desses entrepostos, fazer uma exposição, uma demonstração, até mesmo testes de funcionamento, né, para os seus clientes. Né? Às vezes você manda um material para um entreposto de exportação e você vai levar lá alguns clientes de fora que vão lá conhecer, ou ao contrário, né, também você vai importar um material, mas você ainda não tem um cliente definido. Então você vai levar lá vários clientes para fazer demonstração, para vender esse material e aí sim fazer todo o processo de importação, ok? Também concernentes a operações de industrialização, então até mesmo algum tipo de acondicionamento ou reacondicionamento, não é? Trocar embalagem, né? Ou unir embalagens, enfim. Montagem, né? Pode fazer uma montagem ali dentro, beneficiamento, né? Algum beneficiamento que precise ser feito, que possa ser feito lá, não precisa de um processo produtivo, um recondicionamento, né? Ou seja, uma peça de desgaste ali de tempo, né? Ou de evaporação, você possa lá recondicionar, algum tipo de transformação também, né? No caso de alimentos, né, de consumo para bordo, né, ou exportação, aquele material que você vai consumir no interior das aeronaves, nos interiores dos navios, né, dedicados a viagens de pessoas para o exterior, ok? E também manutenção ou reparo, né, pode acontecer alguma avaria durante esse período de armazenagem e você tenha que fazer lá algum tipo de manutenção ou reparo, tá bem? Vamos deixar o recoff para a próxima aula. Terminamos aqui essa aula, então até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.